Você já ouviu falar de lendas indígenas envolvendo gatos? Será que esses animais aparecem mesmo nas tradições espirituais dos povos originários? E em outras culturas ao redor do mundo, como os gatos são vistos? Hoje, a gente vai mergulhar num universo cheio de mistério, respeito e simbolismo. Os gatos dentro da espiritualidade indígena e nas lendas de diversos povos. Fica até o fim, porque tem histórias impressionantes, curiosidades pouco conhecidas e interpretações que talvez mudem a forma como você enxerga o seu gato aí do seu lado. Muita gente associa a espiritualidade indígena a animais como a onça, o lobo, a águia, o jaguar. Mas o gato, aquele que vive na nossa casa, será que tem espaço nessa visão espiritual? A verdade é que, nos povos indígenas das Américas, os felinos selvagens são os mais presentes nas histórias e rituais. A onça, por exemplo, é vista como símbolo de força, sabedoria e poder espiritual. Mas, com o passar do tempo, especialmente após o contato com outras culturas, os gatos domésticos começaram a conviver mais de perto com esses povos. E aí que surgem novas interpretações. Muitas comunidades passaram a observar os gatos com um olhar curioso, quase irreverente. O comportamento noturno, a calma, o silêncio, os momentos em que parecem estar em outro mundo, tudo isso chamou a atenção. Em algumas regiões da Amazônia, há relatos orais de anciões que falam de gatos que apareciam à noite, se sentavam perto das ocas e ficavam ali, em silêncio, observando. Para alguns, esses gatos estavam ali protegendo o ambiente. Para outros, eram mensageiros de espíritos ou até de antepassados. Há quem diga que quando um gato aparece do nada numa aldeia e se apega a alguém específico, pode ser sinal de que ali há uma conexão ancestral. Talvez aquele animal esteja carregando algo da essência de alguém que já partiu ou esteja ali para acompanhar aquele espírito mais sensível do grupo. E essa forma de interpretar os sinais não é exclusiva das Américas. Vamos dar uma volta pelo mundo agora. Entre os povos maoris da Nova Zelândia, há um conceito muito forte chamado Wairua, que representa o espírito, a essência vital. Embora os gatos não fossem nativos da região antes da colonização, com o tempo, esses animais passaram a ser vistos como possíveis portadores de Wairua, especialmente os gatos pretos, que eram respeitados e, às vezes, até evitados. Havia um certo mistério em torno deles. Nos povos nativos da América do Norte, como os Hopi e os Navarro, os gatos domésticos também não faziam parte da fauna original. Mas, com o tempo, lendas começaram a surgir. Algumas pessoas contavam que, em sonhos, recebiam visitas de espíritos em forma de gato. Esses espíritos vinham para entregar mensagens ou avisar sobre algo importante. E o curioso é que eles apareciam como gatos justamente para não assustar, para chegar com leveza. Já nas tradições xamânicas da Sibéria e de partes da Ásia, os gatos são vistos de uma forma ainda mais espiritual. Muitos xamãs acreditam que os gatos conseguem caminhar entre dimensões durante o sono. Por isso, eles são respeitados como mediadores, como seres que podem transitar entre o mundo físico e o mundo invisível. Essa visão faz muito sentido se a gente observar como os gatos dormem. Longas horas, em lugares silenciosos e muitas vezes parecendo estar em um estado entre o sono profundo e a vigília. Será que eles realmente estão visitando outros planos enquanto descansam? E tem mais. Algumas culturas acreditam que os gatos são reencarnações de anciãos, espíritos sábios que voltam em forma de animal para acompanhar suas famílias, proteger seus descendentes ou simplesmente continuar observando o mundo.
Dentro das visões indígenas, onde os ancestrais têm um papel essencial, a presença de um gato com comportamento incomum pode ser interpretada como sinal espiritual. Um animal que chega sem motivo aparente, que fixa o olhar em alguém, ou que simplesmente se recusa a sair de perto de uma criança, por exemplo, pode estar transmitindo algo além do que a gente consegue entender racionalmente. E aqui vai uma pergunta para você que está ouvindo isso agora. Você já teve essa sensação com seu gato? Já sentiu que ele parecia saber mais do que aparenta? Já ficou com a impressão de que ele te observava de um jeito diferente, como se estivesse lendo a sua alma? Se sim, guarda isso com carinho, porque ainda tem mais coisa para ver. Daqui a pouco eu vou te contar uma lenda andina, de um povo andino, sobre um gato que teria previsto um terremoto. Mas antes, vamos entender melhor o comportamento energético dos gatos. Os povos indígenas sempre foram muito observadores da natureza. Eles entendem que tudo está conectado. E isso inclui o comportamento dos animais diante dos ambientes, das pessoas, das estações do ano, dos ciclos da vida. Com os gatos, a observação foi levada para o lado energético. Se um gato evita um canto da casa, é porque aquele lugar talvez esteja com energia densa. Se ele dorme sempre no mesmo lugar, pode ser porque ali existe um ponto de equilíbrio, ou então porque o gato está ajudando a purificar aquela área. Há quem diga que só o ronronar do gato já é suficiente para limpar ambientes energeticamente. E muitos xamãs acreditam que esse som tem um poder de cura vibracional real, capaz de alinhar emoções e estados mentais. E agora sim, deixa eu te contar aquela lenda andina. Dizem que há muitas gerações, numa vila encravada nas montanhas do Peru, apareceu um gato branco, com olhos azuis muito intensos. Ele era silencioso, mas à noite começava a miar alto, caminhando pelas casas como se estivesse chamando a atenção. Os moradores estranharam, mas alguns começaram a se sentir inquietos. Em pouco tempo, o gato passou a andar mais rápido, mais agitado e miava com mais força. Foi quando um ancião da vila disse que aquilo era um aviso. O povo se preparou e no dia seguinte, um terremoto atingiu a região. A vila sofreu pouco, porque já estavam atentos. Depois do tremor, o gato desapareceu. Uns dizem que ele subiu a montanha e sumiu entre as nuvens. Outros juram que ele nunca existiu, que foi só um espírito em forma de animal enviado para proteger o povo. Esse tipo de história, mesmo quando não é registrada oficialmente, permanece viva na memória das comunidades e mostra o quanto os gatos, mesmo que silenciosos, podem ser sinais, presságios ou mensageiros. Agora, voltando para nossa realidade. Será que os gatos podem nos ajudar a nos reconectar com a natureza, com o espiritual, com o que é mais sutil? A resposta, para muitos, é sim. Os gatos são animais naturalmente silenciosos, observadores, pacientes. Quando a gente se permite estar ao lado deles com presença, com atenção, com respeito, acabamos entrando numa sintonia mais calma. E essa sintonia abre portas internas, desperta percepções que estavam adormecidas. Estar com um gato em silêncio é, para muitos povos, uma espécie de meditação viva. Além disso, em várias tradições indígenas, existe o conceito de animal de poder, um espírito animal que representa sua essência, sua força ou seu caminho. E o gato pode sim ser o animal de poder de alguém. Quando isso acontece, a pessoa carrega algumas características felinas: sabedoria silenciosa, intuição forte, independência emocional, proteção energética e capacidade de observar antes de agir. Se você sente uma conexão profunda com gatos desde sempre, se eles parecem te acompanhar, te procurar, ou se você sonha com eles com frequência, talvez o seu guia seja felino. E isso não é algo raro. Muitas pessoas no mundo todo carregam essa ligação e nem percebem. E agora, para encerrar, eu te convido a refletir sobre algo simples. E se o seu gato estiver aqui,
não só para fazer companhia, mas para ser um espelho, um guia, um elo entre você e aquilo que é invisível. A sabedoria dos povos indígenas nos ensina que tudo está conectado. E quando a gente olha para os animais com respeito e escuta com atenção o que eles nos mostram com os olhos, com o corpo e com o silêncio, a gente aprende muito mais sobre nós mesmos. Talvez os gatos sejam mesmo guardiões espirituais disfarçados. Ou talvez eles estejam aqui para nos lembrar de coisas que a gente esqueceu no caminho. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem ama gatos e também sente essa conexão mais profunda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual foi a parte que mais te tocou. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os sinais de que o seu gato pode ser um ente querido reencarnado. Sim, é isso mesmo. Então não perde. A gente se vê no próximo capítulo dessa jornada entre gatos e o invisível.